uma reflexão sobre a economia do Estado. Até sexta-feira, a PUC cedia debate sobre os rumos econômicos do Rio Grande do Sul. O 5º Encontro de Economia Gaúcha reúne profissionais e estudantes da área. Apenas 2 instituições fazem, então o Rio Grande do Sul está meio que apesar do Ministério... E toda sexta-feira é dia de TV Foca. O que será que os alunos de jornalismo prepararam para esta semana? Olá, Maria Eduarda! Oi, Ricardo! Esta semana o TV Foca falará sobre as cores. Você vai conhecer o problema dos daltônicos, aqueles que não conseguem diferenciar as tonalidades. E mais, a dieta das cores, que além de saudável, é a mais recomendada pelos especialistas. Isso e muito mais na próxima edição do TV Foca. Esperamos você! O TV Foca vai ao ar na UniTV, canal 15 da NET. O programa é transmitido sexta às 9 da noite, com reprise no sábado e no domingo às 9h30 e na terça às 2 da tarde. Até o dia 2 de julho, alunos e professores podem participar da avaliação de disciplinas de graduação. Este ano, a pesquisa tem uma novidade. Nas aulas ministradas por mais de um professor, os estudantes vão avaliar os docentes individualmente. No último dia 19, o projeto Ficha Limpa foi aprovado no Senado Federal e seguiu para a sanção presidencial. Confira uma análise da medida no quadro No Estúdio de hoje. O projeto Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados na Justiça, foi aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto teve 76 votos a favor, 100 votos contrários e abstenções. O presidente do Senado não votou e 4 senadores não compareceram à sessão. Hoje, o nosso convidado, Cláudio Lopes Preza Júnior, professor da Faculdade de Direito da PUC, está aqui para falar um pouco sobre essa mudança. Professor, seja bem-vindo ao programa. Então, o que significa essa mudança da lei? O projeto em si, a ideia, ela é muito produtiva, ela é muito salutar, porque o Brasil, nos últimos anos, tem vivido grandes escândalos de corrupção e a tentativa de impedir que candidatos ou políticos que estejam envolvidos com problemas na justiça tenham sucesso eleitoral é uma ideia muito boa. Mas eu vejo que o projeto tem alguns problemas quanto ao direito de ampla defesa e também a presunção de inocência, que são básicos num Estado democrático de direito. E quais são, então, as vantagens do projeto, professor? As vantagens são essas de tentar tornar o processo e o pleito eleitoral mais transparente, mais claro, mas eu vejo também algumas desvantagens. E essas são ligadas justamente à possibilidade de você impedir uma pessoa que venha a ser absolvida em última instância perante o STF, por exemplo, de não poder apresentar a sua candidatura. E por que isso seria inconstitucional, segundo alguns? Ao que parece, o projeto, se definitivamente aprovado e sancionado pelo presidente da República, ele impedirá a candidatura de candidatos que, uma vez condenados no juízo de primeiro grau, por um juiz, eles podem recorrer. Isso vai para um tribunal, onde outros 3 juízes julgam a questão dele e, se condenado aí, então ele não poderia se candidatar. No entanto, isso não é, no nosso sistema recursal brasileiro, o final do processo. Ainda existe, em situações mais raras, mais possíveis, um recurso para 2 tribunais, em tese, em Brasília, seja o STJ e o STF, ou mesmo o TSE e o STF, que são os tribunais de última instância do país. Pode ser que alguém que tenha sido condenado por um tribunal de segundo grau venha a ser absolvido nesses tribunais. Então, esse candidato que, em tese, está condenado, ele teria sua candidatura impedida, mas depois seria absolvido de forma definitiva e, dessa forma, prejudicado de uma maneira irreversível. Talvez o projeto fosse melhor pela transparência, ou seja, todo candidato que tem processos deveriam ter esses processos publicados na internet, no site da Justiça Eleitoral e no debate político com os outros candidatos. Então,
ele justificaria a razão desses processos e se fosse absolvido, ele continuaria. Se fosse condenado, então seria cassado, entre aspas, ele perderia um mandato. E qual é o seu balanço, então? O meu balanço é que a ideia é muito boa, porém isso vai causar muito mais problemas na justiça do que se possa imaginar, porque obviamente os candidatos e os políticos vão se utilizar desses estratagemas de recursos e um projeto que realmente pensasse na transparência, que seria muito mais pesado no sentido de trazer prejuízo para aqueles que têm processos, não foi o que foi aprovado. Então, o projeto ele é bom, mas ele acaba, por incrível que pareça, de uma maneira transversa, vamos dizer assim, prejudicando a democracia. Obrigada, professor, pela sua presença. O No Estúdio de hoje fica por aqui. Obrigada e até a próxima. O Diário do Campus fica por aqui. No programa de amanhã, você assiste uma reportagem sobre os 25 anos da oficina de literatura do professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Tchau e até lá. Tchau, até mais.